Se o orçamento original do programa Apollo se mantivesse nos mesmos níveis vistos em sua fase inicial, a NASA estaria iniciando os preparativos para estabelecer uma base permanente na superfície lunar. Entretanto, os cortes no orçamento obrigaram a agência espacial a rever seu planejamento e escolher o que era prioritário para as missões restantes. A Apollo 16 seria a penúltima missão tripulada à Lua. Portanto, eficiência e eficácia seriam requisitos indispensáveis até o fim do programa. Devido aos cortes no orçamento, meses após o voo da Apollo 11, as últimas missões programadas foram canceladas. Da mesma forma, não houve mais investimentos em novos equipamentos ou materiais que porventura seriam testados nessas missões, que contariam apenas com equipamentos já testados em reais condições de uso, o que incrementou a qualidade do trabalho e das informações obtidas. As missões Apollo anteriores haviam pousado em áreas mais planas, ou no máximo com algumas colinas. Para Apollo 16, havia dois locais de interesse científico imediato: a cratera Alphonsus e a região montanhosa de Descartes. Esta segunda região foi escolhida pois cientistas da NASA especulavam que as áreas montanhosas centrais do satélite eram de origem vulcânica, dada sua semelhança com áreas vulcânicas existentes na Terra. A esperança dos cientistas era de que os astronautas da Apollo 16 encontrassem amostras que confirmassem essa possibilidade, oferecendo respostas sobre a geologia do nosso próprio planeta. Além disso, ela tinha uma localização estratégica, pois instalar equipamentos científicos nessa região permitiria a criação de uma rede de instrumentos funcionais em diferentes pontos da superfície lunar. O levantamento fotográfico realizado pela NASA mostrou que, apesar do relevo acidentário e da presença de algumas crateras, era uma área perfeitamente segura para um pouso tripulado. Para realizar esta tarefa, foram escalados os astronautas John Young como comandante da missão, Thomas Mattingly II como piloto do módulo de comando e Charles Duck como piloto do módulo lunar. O comandante John Young nasceu em 24 de setembro de 1930, em São Francisco, na Califórnia. Em sua infância e juventude, ele pertenceu ao movimento escoteiro. Formou-se em engenharia aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, em 1952. Em seguida, entrou para a Marinha dos Estados Unidos, servindo a bordo do destroyer USS Laos durante a Guerra da Coreia. Em 1953, ele passou por cursos de pilotagem, tornando-se piloto de combate a bordo dos porta-aviões USS Coral Sea e USS Forrestal. John Young entrou para a NASA em 1962 e foi ao espaço nas missões Gemini 3, Gemini 10 e Apollo 10. O piloto do módulo lunar, Charles Duck, nasceu em 3 de outubro de 1935, em Charlotte, Carolina do Norte. Ele também foi escoteiro na infância. Em 1957, formou-se em Ciências Navais pela Academia Naval dos Estados Unidos e obteve mestrado em Ciências Aeronáuticas em 1964. Duck entrou para a Força Aérea Americana, onde tornou-se piloto de combate, servindo na base americana de Ramstein, Alemanha Ocidental. Em 1966, ele foi selecionado para o Corpo de Astronautas da NASA e foi ao espaço pela primeira vez a bordo da Apollo 16. O piloto do módulo de comando, Thomas Mattingly II, nasceu em Chicago, Illinois, em 17 de março de 1936. Assim como seus colegas de missão, Mattingly foi escoteiro na infância e mais tarde formou-se em engenharia aeronáutica pela Universidade Auburn, em 1958. Nesse mesmo ano, ele entrou para a Marinha dos Estados Unidos e tornou-se piloto de combate, servindo a bordo dos porta-aviões USS Saratoga e USS Franklin Roosevelt. Ele foi selecionado para o Corpo de Astronautas da NASA em 1966, indo ao espaço pela primeira vez a bordo da Apollo 16. O treinamento dos astronautas envolveu várias viagens de estudo e práticas de campo, envolvendo geologia. Nessas atividades, eles usaram instrumentos e técnicas similares ao que usariam em solo lunar. Já o piloto do módulo de comando, Thomas Mattingly, recebeu treinamento para reconhecimento geológico a partir da órbita da Lua, utilizando instrumentos científicos apropriados para a tarefa. Seguindo a tradição do programa Apollo, os astronautas batizaram os módulos utilizados na missão. O módulo de comando foi batizado de Casper, enquanto o módulo lunar foi batizado de Orion.
11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engine's now building up to 7.7 million pounds of thrust. We have a launch commit and we have a liftoff. The swing arms moving back. Inicialmente, o lançamento da missão estava programado para 17 de março de 1972, mas foi adiado devido a problemas técnicos no sistema de separação entre os módulos. O lançamento do Apollo 16 finalmente ocorreu às 12 horas e 54 minutos no horário da Flórida, de 16 de abril daquele ano. Após um rápido descanso e adaptação à gravidade zero, os astronautas iniciaram as checagens dos sistemas em preparação para a entrada na trajetória de injeção translunar, que ocorreu 2 horas e 39 minutos após o lançamento. O módulo lunar Orion foi extraído do adaptador e a manobra de acoplamento com o módulo de comando Casper ocorreu sem problemas. O estágio S-4B foi colocado em rota de colisão com a Lua e seu ponto de impacto seria próximo ao local de pouso da missão Apollo 12. Durante a fase translunar, o voo transcorreu tranquilamente e embora houvesse pequenas falhas de equipamento, que não chegaram a comprometer a missão. A cápsula entrou em órbita 71 horas e 55 minutos após o lançamento. A separação entre as cápsulas ocorreu com 96 horas de voo. A alunissagem em Descartes ocorreu com perfeição aproximadamente 2 horas depois. Durante o pouso, Duck observou pela janela e percebeu que estavam a 600 metros do local programado. Young corrigiu o curso e apontou para o local planejado, porém a ausência de sombras dificultou uma identificação correta do nível do solo. Apesar disso, o pouso correu tranquilamente, graças ao treinamento dos astronautas e à perícia de John Young como piloto. Por ocasião do pouso, os astronautas já estavam acordados há 13 horas e já demonstravam visível cansaço. Assim, a primeira atividade na superfície seria realizada somente após um bom período de sono. Eles levaram 2 horas para tirar o traje espacial, depois alimentaram-se e acomodaram-se para dormir. Depois de algumas horas de sono, os astronautas alimentaram-se novamente, cuidaram de sua higiene pessoal e em seguida vestiram o traje espacial para a primeira atividade fora do módulo Orion. Após sair do módulo lunar, Young chegou às condições da cápsula e descreveu a região aos controladores. Ele estava impressionado com uma cratera de aproximadamente 5 metros de profundidade presente nas imediações. Um dos suportes de apoio do módulo estava a 3 metros da borda da cratera. Em seguida, os astronautas descarregaram e montaram o Jeep lunar. Depois, montaram um conjunto de equipamentos e instrumentos científicos que compunham o ALZEP. Com apenas 3 horas e meia de atividades na superfície, eles concluíram essas tarefas e estavam prontos para iniciar as primeiras incursões em regiões adjacentes. Eles inicialmente dirigiram-se para a cratera Plum, onde fizeram coletas de amostras de solo, e em seguida dirigiram-se para a cratera Flag, situada a 1,5 km do módulo Orion. Após novas coletas, eles dirigiram-se para a cratera Buster, situada a algumas centenas de metros dali, onde instalaram instrumentos para estudos de campo magnético. Até aquele momento, eles não haviam encontrado qualquer sinal de atividade vulcânica na região, e os cientistas já reconsideravam algumas prioridades da missão. Eles então retornaram ao módulo lunar, encerrando sua primeira atividade extraveicular, que durou aproximadamente 7 horas. A segunda atividade extraveicular ocorreu 16 horas e 30 minutos após o encerramento da primeira. Desta vez, Young e Duck dirigiram-se a sudoeste, visitando várias crateras presentes na região. Em cada uma delas foram feitas coletas de amostras e registros em fotografia ou vídeo. Ao final, eles retornaram ao módulo lunar, encerrando mais uma atividade na superfície. Esta segunda atividade extraveicular durou 7 horas e 23 minutos. Aproximadamente 15 horas depois, iniciou-se a terceira atividade extraveicular. O primeiro local de exploração foi a North Ray Crater, onde os astronautas coletaram imagens e realizaram fotografias. Em seguida, eles dirigiram-se para Shadow Rock, onde fizeram novas imagens. E ao final, eles voltaram para o módulo Orion. As amostras foram embarcadas na cápsula, assim como alguns instrumentos científicos e medidores que seriam trazidos de volta à Terra. Esta terceira atividade extraveicular durou 5 horas e 40 minutos. Enquanto os astronautas Young e Duck trabalhavam na superfície, Mattingly realizava fotografias a partir da órbita e fazia medições
e operava instrumentos científicos instalados em um compartimento externo do módulo Casper. Após 71 horas e 2 minutos de permanência na superfície da Lua, o módulo lunar decolou e 2 horas depois acoplou-se com o módulo de comando. Os tripulantes descarregaram os equipamentos e as amostras lunares. Em seguida, eles abandonaram o módulo Orion na órbita da Lua. A manobra para a entrada na trajetória de injeção transterrena ocorreu com perfeição e Apollo 16 colocou-se a caminho de casa. Durante esta fase, o piloto Thomas Mattingly realizou uma atividade fora da cápsula para recuperar informações dos instrumentos instalados na parte externa do módulo de serviço. Pouco antes da entrada na órbita terrestre, iniciaram-se os procedimentos e manobras para reduzir a velocidade da cápsula. O módulo de serviço foi desconectado e a reentrada ocorreu normalmente, 265 horas e 37 minutos após o lançamento. A cápsula com os astronautas desceu no Oceano Pacífico e logo a operação de resgate teve início. A exemplo das missões anteriores do programa, os astronautas da Apollo 16 contavam com várias câmeras para registros ao longo da missão. A bordo do módulo de comando havia 2 câmeras fotográficas, uma Nikon 35mm e uma Hasselblad 60mm, com alimentação elétrica. Havia ainda uma câmera Maurer para registros em vídeo. As câmeras disponíveis a bordo do módulo lunar eram 2 Hasselblad 60mm, uma Hasselblad 500mm elétrica e 2 câmeras Maurer 16mm para registro em vídeo. Com esses equipamentos foram obtidas 2.808 fotografias, sendo 1.501 coloridas e 1.224 em preto e branco. Além destas, foram obtidas 83 fotografias em ultravioleta. Neste fabuloso acervo fotográfico existem várias fotografias muito interessantes que registram objetos espaciais não identificados, ou mesmo sobre o local de pouso da Apollo 16. Os primeiros registros ocorreram logo após a entrada na trajetória de injeção translunar, quando os astronautas realizavam a manobra de extração e acoplamento do módulo lunar. Em 3 fotografias sequenciais, observa-se um objeto luminoso no espaço, não muito longe da Apollo 16. Mais tarde, ao entrar em órbita ao redor da Lua, os astronautas passaram a fotografar sua superfície. Uma destas fotografias registra 2 objetos brilhantes sobre a superfície lunar, justamente em um local não iluminado pelo Sol. Durante as manobras de separação entre os módulos Orion e Casper, em preparação para a alunissagem, um objeto luminoso passou atrás do módulo de comando, sendo acidentalmente fotografado pelos astronautas a partir do módulo lunar. Nesta outra fotografia, pode-se observar um objeto luminoso de cor azulada, de formato esférico, contra o fundo escuro do espaço. Após a alunissagem, iniciaram-se as atividades na superfície. Durante a segunda atividade extraveicular, os astronautas fizeram várias fotografias de suas atividades de exploração. Em 5 destas fotografias aparecem objetos não identificados de aspecto luminoso, com cor azulada, de formato esférico, sobrevoando o local de pesquisa. Após a decolagem da superfície, foram obtidas 2 outras fotografias, onde podemos observar objetos espaciais não identificados. Esta fotografia, por exemplo, registra um objeto luminoso alongado, com brilho azulado, destacando-se contra o fundo escuro do espaço. Esta outra fotografia, por sua vez, registra um objeto espacial brilhante, não muito longe da Apollo 16. Além das fotografias, os astronautas também fizeram algumas filmagens interessantes. Esta filmagem foi feita durante a etapa de injeção transterrena, no retorno da Lua, quando o astronauta Thomas Mattingly fez sua caminhada espacial para recuperar equipamentos científicos posicionados na parte externa da cápsula. Nela, podemos ver a passagem de objetos não identificados próximos ao módulo de serviço da Apollo 16. Esta outra filmagem foi feita na órbita da Lua. Um pequeno objeto escuro passa rapidamente e ganha contraste contra a superfície luminosa do nosso satélite natural. Esta filmagem foi feita cerca de 2 horas depois da decolagem do módulo lunar e pouco antes do acoplamento com o módulo de comando, que é visto a certa distância da cápsula. Um pouco mais distante, atrás do módulo de comando, vemos um pequeno objeto luminoso de origem desconhecida. Esta outra filmagem é bem interessante. Ela foi feita na superfície da Lua, durante uma das atividades de exploração da superfície com o Hoover. À direita do vídeo, podemos ver 2 objetos arredondados fazendo um movimento parabólico,
elevando-se e depois descendo novamente à superfície da Lua. Pouco depois da filmagem anterior, o astronauta ainda está filmando a paisagem à frente, quando um objeto cruza o céu passando em cima do veículo com os astronautas. A análise das transcrições de diálogos ocorridos ao longo desta missão revelou momentos interessantes que podem ou não estar relacionados a outros avistamentos ocorridos durante o voo da Apollo 16. São trechos envolvendo a descrição de luzes de origem desconhecida, que chamaram a atenção dos astronautas, mas que podem talvez ter uma origem natural. O documento da Apollo 16 Onboard Voice Transcription apresenta os diálogos ocorridos no módulo de comando. O primeiro trecho interessante pode ser encontrado na página 72 deste documento. 2 horas após o lançamento, ainda acima da superfície da Terra, os astronautas observavam o nosso planeta e faziam comentários a respeito das tempestades que atingiam algumas regiões. Eu nunca vi tantas tempestades, eu nunca. Pergunto-me se esse ali não é um daqueles fogos. Alguns trechos do diálogo anterior não puderam ser transcritos devido a ruídos de gravação, mas ainda assim podemos perceber que realmente havia regiões com tempestade de raios, mas uma delas tinha características incomuns. O que levou o astronauta Charles Duke a se questionar se isso não seria um daqueles fogos. O termo fire, fogo, foi usado em várias missões para referir-se a objetos espaciais não identificados com aparência luminosa. Na página 276 do mesmo documento, encontramos outro trecho que tanto pode estar relacionado com um evento ufológico quanto com eventos de flashes visuais descritos por variados astronautas em seus momentos de descanso. A 123:07, eu estava olhando em uma área. Deixe-me ver aonde começou agora. Bem, eu não quero que isso saia, mas acho que você pode. Você pode notar em 123:07, eu estava olhando pela janela, e eu estava olhando para o horizonte e havia um horizonte, e houve um flash brilhante que eu vi. Estava abaixo do horizonte. Agora, se isso era... Talvez eu tenha visto um desses flashes de luz que todos os outros estavam vendo o dia todo e que eu não vi ainda. Ou talvez eu tenha visto um flash. Eu não sei. Foi um flash brilhante. Poderia ter sido um desses relâmpagos que todos veem. Mas eu vou olhar para a mesma área novamente. Agora de volta à luz zodiacal. Blá. Tenho a sensação de ter estado o dia todo com meu nariz preso à janela, tentando obter esses padrões de estrelas aqui. Eu estava olhando. 30.938, chegando no T-Start. Ok. Este mesmo documento apresenta, na página 513, outro diálogo interessante ocorrido no 11º dia da missão, quando os astronautas retornavam à Terra. Aproveitando os momentos de tranquilidade durante a fase transterrena, a NASA realizou alguns questionamentos sobre as experiências dos astronautas ao longo da missão. Em dado momento, os controladores fazem algumas perguntas ao piloto do módulo de comando, Thomas Mattingly, que revela ter observado algo muito luminoso na superfície da Lua. Suas observações do local de pouso. Você viu o módulo Lunar Rover e você viu diferenças entre Cayley e Descartes. Ok. Isso é. São duas questões distintas. Primeira coisa. Eu vi. Nós nunca apontamos o sextante no local de pouso de acordo com o plano de voo por causa das alterações que tivemos. E houve 2 ocasiões. Uma vez, quando pensei ter pego um brilho de luz, o que não consegui reconhecer como sendo o módulo lunar, mas que veio do local onde acho que o módulo lunar provavelmente estava sentado. E isso foi muito próximo da posição no meu mapa que você leu comigo. E uma vez, quando o rover estava chegando na Stone Mountain, eu apenas estava olhando quando eles passaram, e eu acho que você estava no turno, Hank, e me disse que eles estavam junto a Stone Mountain. E eu olhei para lá, e naquele momento consegui outro pequeno flash de luz, que é sobretudo, com as óticas que temos, que acho que você poderia esperar ver. E em nenhum momento você pode ver algo que você poderia identificar. Outro documento intitulado Technical Air-to-Ground Voice Transcription contém a maioria das comunicações entre astronautas e o centro de controle. Neste documento encontramos novos diálogos que podem estar relacionados a eventos ufológicos. E na página 777 encontramos um interessante diálogo ocorrido no 6º dia da missão e travado entre o piloto do módulo de comando e o centro de controle em Houston. É muito interessante. Hen, tenho algo estranho aqui atrás me seguindo. Deve ser um dos amigos do Casper. Está certo. Bem, tenho apenas um pouco de luz batendo lá fora. Eu acho que ele está. Eu não tenho ideia de quão longe está, você sabe. No entanto, eu tenho a impressão de que está a 3 metros, mas podem ser de 30 metros ou 300 metros. Mas é aparentemente algo pequeno que está em órbita comigo. E está. Provavelmente está girando, porque está piscando. Tenho apenas um pouco de luz batendo lá fora. Eu acho que ele está. Eu não tenho ideia de quão longe está, você sabe. No entanto,
Eu tenho a impressão de que está a 3 metros, mas podem ser de 30 metros ou 300 metros. Mas é aparentemente algo pequeno que está em órbita comigo. E provavelmente está girando, porque está piscando. Esse diálogo ocorreu no momento em que o astronauta encontrava-se sozinho a bordo do módulo de comando, pois seus companheiros já haviam realizado o pouso na superfície da Lua. Mesmo com todo o treinamento que recebeu para realizar a missão e com todos os dados e experiências das missões anteriores, não foi possível ao astronauta identificar a natureza do fenômeno luminoso que se apresentava durante o dia e a noite, descartando a possibilidade de reflexo. Ao longo do voo da Apollo 16 foram realizados 2 experimentos para observação e estudo dos flashes oculares, já relatados em missões anteriores. O primeiro teste ocorreu 49 horas após o lançamento, durante a trajetória translunar, e durou aproximadamente 66 minutos. O piloto do módulo lunar, Charles Duke, usou um aparelho detector com um sistema de emulsão que permitiria medir a incidência de raios cósmicos que chegavam ao interior da cápsula durante o experimento. Ao longo do teste foram registrados 70 flashes de luz observados por Charles Duke e John Young. O piloto Thomas Mattingly não chegou a observar tais fenômenos. Na viagem de retorno, o experimento foi realizado novamente, sendo observado 22 flashes visuais. De um modo geral, a missão Apollo 16 foi um sucesso, cumprindo todos os objetivos principais e a maioria dos objetivos secundários da missão. Isso gerou uma quantidade significativa de informações científicas que seriam analisadas pela NASA. Algumas delas tiveram especial importância, como por exemplo, a primeira fotografia da geocorona terrestre e a descoberta de 2 cinturões energéticos circundando o nosso planeta. Essa missão foi muito produtiva na área de medicina espacial, fornecendo novas informações que beneficiariam todas as missões espaciais seguintes. Os tripulantes da Apollo 16 não apresentaram arritmias cardíacas constatadas nas missões anteriores. Isso se deve em parte ao melhor equilíbrio fisiológico dos eletrólitos e fluidos corporais, que são resultados de uma mudança na dieta dos astronautas, com um maior teor de potássio e alterações na programação do ciclo de trabalho e descanso. A falha em alguns equipamentos e sistemas atrapalhou ou impediu a realização de alguns dos objetivos secundários, mas de modo geral a missão foi um sucesso. Do ponto de vista ufológico, ela foi importante, pois gerou novos e interessantes registros de objetos espaciais não identificados no espaço e na Lua. A Apollo 16 foi a penúltima missão de exploração tripulada à Lua. Agora, todas as atenções estariam voltadas para a Apollo 17, que fecharia o programa com chave de ouro.